UOL, reportagem do Congresso em Foco, falando sobre uma decisão de Alexandre de Moraes em relação ao Marcos Duval. Estou lendo aqui a notícia que acaba de cair. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio do perfil do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, no Instagram, e o bloqueio de 50 milhões de reais das contas bancárias do parlamentar. Essa decisão foi assinada na noite de ontem e foi tomada depois do deputado, que é apoiador, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fazer novos ataques ao judiciário e ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, o senador intensificou suas críticas à corte e a Alexandre de Moraes em suas postagens. Um vídeo recente mostra ele declarando que o cerco estava se fechando contra Moraes e que pretendia levar o caso a tribunais internacionais. Na plataforma X, o antigo Twitter, Marcos Duval acusou as decisões de serem inconstitucionais e configurarem abuso de autoridade. Segundo ele, o que estamos vivendo é uma flagrante contravenção, é o que ele diz, e um desrespeito, diz ele, não só à pessoa dele, mas também a todo o Senado, que está sendo desmoralizado por uma medida arbitrária que viola o princípio da dignidade humana e da imunidade parlamentar. O senador também alegou que o bloqueio da verba indenizatória, que é essencial para o exercício das funções, impede a realização das atividades do mandato dele, como a locomoção para Brasília, o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital quanto na base regional. Ele afirmou que não tem esse dinheiro e pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também intervenha nesse caso. Aí ele qualificou a decisão como absolutamente desproporcional e inconstitucional, afirmando que impor uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também uma afronta à dignidade dele como parlamentar e como ser humano. Nem em 10 gerações seria possível pagar esse valor, foi o que disse Marcos Duval, que aí é alvo de uma ação, então, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos tentar entender essa notícia, Josias, e esse personagem, né? Quem é o senador Marcos Duval? Por que uma decisão como essa? Ele aí diz que é vítima de um abuso de Alexandre de Moraes, é isso? A decisão do Alexandre de Moraes saiu há pouco, mas o Marcos Duval abusa da sorte também, né? Porque ele recebeu autorização para manejar novamente o seu perfil no Instagram há 3 meses. Estava bloqueado, porque ele é um bolsonarista típico e utiliza as redes sociais para atacar instituições, para divulgar notícias falsas. Ele tinha o Instagram dele estava bloqueado. O mesmo ministro Alexandre de Moraes restituiu. Então, o senador voltou a desfrutar da prerrogativa de fazer postagens no Instagram. E aí ele, de novo, incorre em agressões ao próprio Alexandre de Moraes, insinuações de que o ministro não perdia por esperar, que o cerco está se fechando em torno do Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal está cometendo abuso de autoridade, e o ministro tomou essa decisão, bloqueia de novo, agora impõe um bloqueio também nas contas, não só na conta de rede social, mas também na conta bancária do senador. Parece uma cifra, se for esse mesmo montante, 50 milhões, não é pouco dinheiro, né? E impõe restrições à utilização da verba de gabinete, que é utilizada pelos parlamentares para divulgar os seus mandatos, né? Esse Marcos Duval, Fabíola, para que as pessoas se situem, é aquele que participou de uma reunião no Palácio da Alvorada, na qual combinou-se numa reunião em que estava presente o próprio Bolsonaro, ainda presidente da República na época, combinou-se de instalar na lapela deste senador Marcos Duval uma escuta da ABIN para que ele gravasse o Alexandre de Moraes, arrancando dele uma insinuação qualquer de que, de fato, perseguiria o Bolsonaro, o bolsonarismo. Depois ele mesmo entregou a operação, teve com o Moraes, foi uma lambança
e o senador, evidentemente, não ficou bem posto naquela cena, né? E o Supremo passou a observá-lo. Agora, aqui há um defeito na argumentação do Marcos Duval, que ele atribui ao seu comportamento atribiliário um peso institucional, como se o que ele diz nas redes sociais resultasse numa punição que, na prática, não está sendo punido ele apenas, está sendo punido todo o Senado como instituição. O Alexandre de Moraes costuma fazer a mesma coisa. Quando se ataca um ministro do Supremo, ofende-se a instituição como um todo. E ficamos nós observando essa cena. As instituições não têm nada a ver com isso. O senador tem que responder pela sua própria desqualificação e ele que recorra. Se ele considera que houve um abuso de autoridade, se foi draconiana em demasia a decisão do Alexandre de Moraes, ele que recorra ao Alexandre de Moraes, que recorra ao próprio plenário do Supremo. Agora, não dá para colocar o Senado nesse meio, né? Ele é um personagem bastante desqualificado. Agora, aqui precisa ver se a desqualificação dele, a punição imposta a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, é razoável ou não. Mas que ele é desqualificado, isso já ficou demonstrado em episódios passados. A gente sempre cai naquela história, né, Sakamoto, da liberdade de expressão. E aí é muito interessante tratar disso contigo, que é um professor, né, de jornalismo e discute isso na academia também, né, do que a gente está falando, né, porque tem essa discussão aí do judiciário, que o Alexandre de Moraes traz à tona e faz o Brasil ficar em rebuliços por conta disso, né, a reclamação deles, que eles falam, não estão nos deixando a liberdade de expressão. Tem o direito de criticar. Há esse direito ou o Marcos Duval realmente ultrapassa o seu direito de liberdade de expressão? É interessante que o bolsonarismo, Fabiola, ele acaba subvertendo o debate sobre a liberdade de expressão e sobre outros direitos que são previstos na nossa Carta Magna, na Constituição. O direito à liberdade de expressão ele é garantido pela Constituição, da mesma forma que o direito à liberdade de imprensa, à liberdade de comunicação, as pessoas têm o direito de se expressar. Contudo, a nossa Constituição também garante, né, o direito às pessoas que se sentiram ofendidas, sejam elas pessoas ou instituições, de poderem reclamar na justiça e pedirem punição para quem utilizou o direito à liberdade de expressão como ataque. Uma coisa, ou seja, você tem o direito de se expressar, mas você tem que ser responsável pelo que você vai dizer, porque você pode ser responsabilizado por isso. A liberdade de expressão ela é um direito um pouco diferente de outros direitos presentes no artigo 5º da Constituição, porque ela é um direito que é o seguinte, ele deve acontecer, ou seja, você pode falar o que você quiser. A liberdade de expressão não admite censura prévia. Contudo, a partir do momento em que você de fato disse, você pode sim ser punido por aquilo que você disse. Você pode, a justiça pode determinar que houve calúnia, injúria, difamação ou outro crime qualquer, né, seja contra uma pessoa, seja contra o Estado Democrático de Direito, nas suas palavras. Você pode considerar que você estava incitando violência, incitando ódio, incitando ataques contra o Estado Democrático de Direito. O que acontece é que não só o bolsonarismo, mas a extrema-direita em qualquer lugar do mundo se vale dessa situação, se vale do fato de clamar pelo direito à liberdade de expressão para poder fazer o que quiser, inclusive ataques sistemáticos às instituições que garantem a liberdade de expressão. Então, o que acontece? Como já falamos aqui várias vezes, né? O bolsonarismo ele abusa do paradoxo de Popper, né? Que é basicamente que o seguinte: os intolerantes eles propagam intolerância contra os tolerantes, visando o quê? O fim da intolerância. Eles fazem o quê? Eles se pregam no seu próprio direito de serem intolerantes, né? Para, a partir de um ataque aos tolerantes, acabar com a tolerância.